Olá, queridos! A paz do Eterno, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e quero estar trazendo aqui uma explicação sobre o hebraico, tá? Deixa eu aqui diminuir um pouco o zoom, tá? Para mostrar para vocês aqui, vocês vão estar vendo aqui o hebraico, tá? Na realidade, o alfabeto hebraico, de Aleph ao Tav. O hebraico é uma língua semita, ela é uma língua que as letras, elas são letras consoantes, né? No hebraico não existe vogal. O hebraico é constituído por 22 letras. E eu vou estar falando um pouco sobre este hebraico maravilhoso, né? Para aqueles que estudam a Bíblia, é fundamental ter esse conhecimento da língua hebraica. Bom, então eu vou ler primeiro cada letra e antes de ler vou explicar as letras que estão em outras cores, tá? As letras que estão em vermelho, a diferença que ela tem para a próxima letra que vem depois dela é que ela tem um som diferente quando tem um ponto dentro, tá? Então, na realidade, é só uma letra que vai ter um som, muitas das vezes, diferente. Então, aqui vermelho o beit e aqui o kaf, elas são a mesma letra, só que tem uma diferença quando tem um ponto dentro e quando não tem. As letras que estão em azul são as letras que aparecem no final de palavras, tá? Aí ela tem um nome e aí nós vamos falar sobre isso aqui agora. Aqui no final nós temos o shin de cor roxa e o sin também. A diferença também é o ponto que ela tem. Tá? E vamos explicar isso aí. Primeiramente vamos ler as 22 letras hebraicas. 22, mas na realidade, por ter o som diferente, né? É uma mesma letra, mas vai ter um som diferente. Então, mas na realidade são 22 letras. Vamos ler. Aleph, primeira letra. Beit ou vet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Raf, Raf Sofit, Lamed Mem, Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Samek, Ain, P, Fe, Fe Sofit, Tzade, Tzad Sofit, Kof, Resh, Sim, Shin, Tav. São as 22 letras do alfabeto hebraico. A diferença é que o beit, quando tem um ponto, dentro do beit é B. Sem o ponto é V. O Kafir com ponto é o K. O Kafir sem um ponto é Raf. Tá? E o P com ponto é P. Sem o ponto é F. O Shin com ponto do lado esquerdo é Sin. O Shin com ponto do lado direito é Shin. Né? No nome Yeshua, nós temos o Shin com pontinho do lado direito. Bom, a primeira letra do alfabeto hebraico, ela é sem som, mas em palavras, por exemplo, Elohim, ela vai ter um sinal maçorético, que são, na realidade, os sinais para dar a dica. Vamos colocar assim. Qual é a vocalização daquela letra? Por que eu estou falando que é uma dica? Porque no hebraico bíblico, eu vou mostrar para vocês, não tem, tá, sinais maçoréticos. É desta forma, tá? Vou até aumentar um pouco aqui, para vocês verem, tá? No hebraico bíblico é desta forma. Não tem sinais. Os maçoretas, que eram um grupo de judeus, que colocaram esses sinais que vocês estão vendo aqui, tá? Nas palavrinhas tem um pontinho, aqui tem uma outra forma. Todos esses sinais têm nomes específicos. Mas eu não vejo o porquê
falar o nome deles no momento. O mais importante é saber o que esses pontos simbolizam, significam na hora de você ler. Porque senão você está gravando o nome de sinais que na realidade você só precisa saber qual é a vocalização quando tem aquele sinal. Eu acho que é desperdício usar a sua memória para dizer nomes desses sinais, que eu não vejo razão para isso, para mim não. Tá? Então, por exemplo, sem o sinal maçorético, nós temos aqui a primeira palavra do alfabeto. Nós temos um beit, preposição, que quer dizer no, reshit, que quer dizer princípio. Esse beit aqui pode ser no ou em. Então aqui a primeira palavra é em princípio, que é Bereshit. Barar Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Por quê? O hebraico bíblico, ele não foi criado para ser passado de forma gramatical. Como assim? Ele não foi feito para você comprar uma gramática e aprender. Os antigos hebreus, eles aprendiam esse hebraico de pai para filho, de tradição. Eles têm a mente fotográfica, os olhos fotográficos. Eles olham para as palavras e eles gravam as palavras e a sua pronúncia. Então, por exemplo, quando eu posso ler essa frase aqui, como eu leio, sem sinais, eu já aprendi, não vejo necessidade de eu pegar e ter o sinal aqui para ler Bereshit, Bará, Elohim, porque eu já sei ler Bereshit, Bará, Elohim. Então era desta forma, eles aprendiam a pronúncia e toda vez que eles liam esse texto, eles sabiam que estava escrito aqui Bereshit. Era desta forma que era passado essas informações para os hebreus, esse conhecimento. Bom, então aqui, se eu ligar aqui, na realidade passar para uma outra versão, eu vou ter os sinais. A partir do momento que você já sabe ler, você não precisa deles. Né? Bereshit bara Elohim et Hashamai, aqui, um artigo. Ó. Tá? Artigo. Hashamai ve'et haaretz. Ve'haaretz hayetá. Torru vavorru. Ve'hosher al penei terron veruah Elohim merahefet, tá? Merahefet. Por que eu estou com dificuldade para pronunciar? Esse Rafek, esse het, tá? Que é parecido com um Raf. Merahefet. Na realidade, esse het aqui é gutural, tá? Esse het aqui eu vou mostrar para os irmãos, tá? Deixa eu fechar aqui. Esse het aqui é do que eu estou tentando pronunciar. Ele é como se fosse 2 R's na garganta. Só para os irmãos entenderem que no hebraico é gutural, é garganta. Eu só estou falando que é 2 R, um gramático não vai querer que eu fale isso, vai dizer que eu estou errado. Mas por que eu estou dizendo como se fosse 2, 3 R na garganta? Para que vocês saibam que a língua oriental, ela não é parecida com a língua ocidental. Nós estamos falando de uma língua milenar, de uma língua de difícil pronúncia. Esse het, tá, que está lá no texto que eu acabei de mostrar para vocês, ele não é fácil de pronunciar, tá? Aqui é o som do re. Ele é mais fraco que o som de re, do het, tá? V, Rocher, Rocher, na garganta. Rocher, escuridão, tá? Rocher. Veja que é como se na transliteração, SH não é o de xícara não, tá? Essa transliteração SH é como se fosse 2 R's na garganta.
Eu só estou falando 2 R's para que vocês consigam entender a linha de raciocínio. Mas é gutural, é na garganta. Rocher, 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 ao penei terron, tá? Terron, veruor, 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 ruar. Tá vendo? É o rete no final. Rua Elohim, merahafet, ao penei ramaim. Então veja que a língua hebraica, ela tem esses segredos. Esse re aqui, né, ele é como se fosse o H do inglês. Não é um H mudo. É um H com som fraco na garganta. Parecido com R. Vou colocar parecido porque não é R. Porque o R está aqui, ó. O resh, de roche. Roche. Só que esse rete, ele é um som fraco na garganta como rose. Rose. Você tenta fazer ele na garganta, você vai ver que é na garganta. Então o hebraico tem isso. Ele é gutural. Tá? Então, muitas palavras são feitas na garganta. A mesma coisa o Ain de Yeshua. Não é 100% o A aqui, a pronúncia. É quase vomitando essa palavra, essa letra aqui. Yeshua. É uma dificuldade para pronunciar que os galileus de língua aramaica não conseguiam pronunciar esse ai completamente. Tá bom? Existe uma passagem no texto antigo de Shebolete ou Sibolete, no texto lá de, se não falha a memória, é Juízes, que alguns judeus, hebreus na realidade, os judeus ainda vem depois, mas um povo israelita não conseguia pronunciar a diferença do shin para o sin. Eles não conseguiam, tá? Então tem essas questões, tá? Muitas das vezes existe uma pronúncia um pouquinho diferente para outras comunidades judaicas. Isso é normal, não é errado, tá? Então eu queria tratar sobre o assunto do hebraico, recapitulando. O hebraico só tem consoante, não tem vogal. Para poder saber qual é a pronúncia de uma palavra que não tem sinal massorético, isso era passado de forma de tradição. Mas, por exemplo, em Bereshit, como que eu saberia que é Bereshit? Os massoretas, quando o hebraico estava perdendo força, para que as letras e as palavras não perdessem o som, por ser passado de tradição, e a tradição e o povo de Israel sendo perseguido, sendo espalhado, não perdesse a pronúncia dessas palavras, começaram a criar esses sinais que iriam ajudar a ser um auxílio para aquelas pessoas que ainda não sabiam qual era a pronúncia exata da palavra. Existem palavras hoje, letras hebraicas, que perderam o som, tá? Se você for pesquisar um professor de paleohebraico, do hebraico mais antigo, vai ter algumas palavras que o som não se sabe hoje qual é. Porque era passado de tradição, infelizmente não é possível saber qual era a palavra. Hoje, com esses sinais, hoje conseguimos pronunciar. E depois que você aprende, você não precisa mais usar os sinais massoréticos. Você apenas lê. E qual a importância de ler aqui, ó, em hebraico? Por que, Felipe, ler hebraico? Qual é a importância? É você saber a diferença na preposição aqui. Essa preposição beit aqui, se você for no dicionário, você não vai encontrar a palavra bereshit. Você vai encontrar a palavra reshit, que é princípio ou primícia. Com o beit aqui, nós temos em ou no. Em princípio ou no início. No princípio ou em princípio. Bará, verbo no singular, que muitas das vezes, tá, pode ser traduzido de forma diferente, tá? Bará aqui no livro de Samuel quer dizer engordar, tá? Encher. Elohim não é Deus no sentido que nós entendemos hoje. Elohim é um título majestático, tá?
existe esse sufixo in no final, que é o men e o yod men aqui, mas não é plural no sentido de deuses. É um título majestático, tá? Elohim é um título. E por que é importante conhecer essas palavras? Porque Yeshua foi chamado de Elohim. Tá? Yeshua foi chamado de um Elohim. Tá? Et Hashamayim ve'et haaretz. Você vai conseguir entender muita coisa que está na Bíblia. Por exemplo, Veruach Elohim, Espírito de Elohim. Por muitas pessoas falam Espírito Santo, mas biblicamente é Ruach Elohim, tá? Espírito de Elohim. E Ruach, muitas das vezes, pode ser vento, pode ser espírito, tá? Pode ter outras traduções. No hebraico tem muito isso, uma palavra muitas das vezes vai ter um som diferente. Aqui no terceiro versículo, Vaiomer, Vaiomer ou Vaiomer Elohim Yehir Or, Vayehir Or, tá? Vaiomer e disse Elohim, haja or, luz, e houve luz, tá? Então, irmãos, é importante nós lermos o hebraico para entendermos algumas palavras que foram traduzidas. Se eu pego aqui a Bíblia de Jerusalém, né, não tem essa versão, mas eu tenho a católica. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, veja só. Eu tenho apenas uma tradução. Mas se eu pegar aqui de novo o hebraico, né, mesmo sem os sinais, nós vamos colocar nos sinais, eu tenho muito mais que no princípio criou Elohim os céus e a terra. Por que eu tenho mais? E eu garanto isso aqui. Primeiro, eu tenho um beit aqui que no texto hebraico, as letras hebraicas também são números. Deixa eu voltar aqui para mostrar aos irmãos. Cada letrinha dessa vale um número, um valor numérico. Do Aleph ao Yod é de 1 a 10. Do Yod vai pulando para 20, 30 e assim por diante. Então, o Aleph é 1, Beit 2, o Gimel 3, o Dalet 4, o Rei 5, o Vav 6, tá? Então, quando eu pego aqui, novamente, nessa versão aqui, eu tenho um 2, mais Reshit, em um nível Sod, eu consigo dizer que houveram 2 princípios, tá? Em princípio, criou, Bará, engordou, encheu, Elohim. E nós temos aqui algo aqui que você precisa conhecer, que é o objeto direto, o et. Eu poderia traduzir assim: em um princípio, criou Elohim et. Olha aqui. Em um princípio, em um dos 2 princípios, em um nível de interpretação mais elevado, eu poderia dizer: em um dos princípios, criou Elohim et. Agora eu te pergunto, você sabe quem é o et? O et é o que está lá em Apocalipse. Eu sou o alfa e o ômega. O que quer dizer alfa e ômega? Primeira letra grega e última letra grega. Princípio e fim. Esse et aqui é Yeshua. Em um princípio dos 2 princípios, criou Elohim o Mashiach, meus irmãos. Tá bom? Ou eu posso traduzir não como criou. Eu posso dizer, em um dos princípios, encheu Elohim e Yeshua. Engordou, fez crescer, tá? Hashamai ve'et haaretz, tá? Aqui nós temos um artigo. Aqui eu posso concluir que no princípio Yeshua foi moldado, trabalhado. E através do Mashiach, o céu foi criado e a terra foi criada. Esse é o nível de interpretação que você não vai encontrar só no texto traduzido. Além de você não ter esse nível de conhecimento só com a Bíblia, você pode pegar versões que não condiz com a realidade do hebraico.
Por isso é importante aprender a língua hebraica. Vou finalizar, irmãos, esse texto, essa aula inicial. Mostrei, reveja lá os nomes de cada letra. Antes de terminar, eu vou ler de novo. Mas eu tenho que ler aqui o Shema Israel, tá bom? Shema Israel aqui para os irmãos que gostam do hebraico, os irmãos lá do grupo que vão assistir. Eu vou ler aqui para os irmãos. Shema Israel. Yehovah, ou Yehová, Yahu, Yahweh, Yahweh. Aqui os judeus falam Adonai. Mas é o nome do Criador que eu posso dizer Criador aqui. Sem problema nenhum. Por não sabermos precisamente a pronúncia. Porque esse Vav aqui pode virar um Vav em Role. Tá? Esse Vav aqui pode virar um O, pode virar um U. Né? Por isso é importante nós sabermos. E esse Yud rei aqui pode ser Iá. Tá? Porque o rei na gramática mais antiga pode ser um A. E as palavras que terminam com rei também podem terminar com A. Então a possibilidade de pronúncia é muito grande. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Eloheinu. Adonai Errad. Veja esse Errad aqui. Esse Errad aqui não pode ser traduzido para único, irmãos. É o número 1 e ponto final. Não tem o que discutir. Tá? Aqui está dizendo Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouça, o Shema quer dizer ouça Israel. Adonai, nosso Deus. Adonai é um. Tá bom? Mas aqui Elohim é o nosso Elohá. Né? Nosso Elohá. O nosso Elohim. Só que, se você ler uma Bíblia hebraica, você vai ver essa letra aqui suspensa e você vai ver essa língua aqui, essa letra aqui suspensa. Tá? A primeira palavra é Shema. A última palavra é o Errad. Aqui, ó. Se no texto hebraico está esse Ain suspenso e esse Dalit suspenso, eu tenho a palavra Ed. E a palavra Ed quer dizer testemunha. Por isso é importante você conhecer. Por isso que nós falamos que esse versículo corresponde ao testemunho da fé monoteísta, na fé em um único Elohá. Tá bom? Para finalizar, vamos voltar às letras hebraicas. Você precisa memorizar Aleph, Beit, Gimel, Vet, mas vamos seguir aqui como está a tabela. Aleph, Beit, Vet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Raf, Kaf Sofit, Lamed Mem, Mem Sofit, Nun Sofit, Samik Ain, P, Fe, Fe Sofit, Sad Sofit, Kof, Resh, Sin, Shin e Tav. Depois que você decora a sequência, as letras, você vai aprender a transliteração deles. Então, inicialmente, não adianta você saber como se pronuncia. Você primeiro tem que saber decorar cada letra e saber o nome de cada uma. Depois, você vai saber o que o Aleph vai significar, o Beit, que é B, o Vet, o Gimel. Aí você vai começar a usar a transliteração. Tá? Não é bom usar a transliteração, mas digo para iniciar as leituras iniciais. Tá? Então aqui eu sei que o Beit é B, que o Gimel é Gimel, que o Dalet é o D. Né? O Davi tem esse Dalet. Né? Na verdade, o Davi tem esse Dalet, tem esse Vav, tá? E tem outro Dalet. Né? Davi. Tá? Então nós sabemos David, né? David. E no hebraico moderno o David tem um Yod também. Bom, mas no hebraico bíblico é só o Dalet V e o Dalet. David, então, Davi, que a gente conhece. Então, irmãos, a gente vê que é importante estudar. Então, recapitulando, em vermelho são as letras que a pronúncia é diferente por ter o ponto. Em azul são as letras finais. Isso precisa ser decorado.
tá? O Kaf parece muito com o Dalet, mas não é. Veja que aqui a perna dele aqui é maior, tá? No texto hebraico não vai ter essas cores, por isso você tem que guardar as letras. O Men, tá? De Elohim, lembra? E o Men de Emet, verdade. Então vocês precisam memorizar o Shin e o Sin. E todas as vezes vocês verem com um sinal, com ponto, sem ponto, vocês vão saber a diferença. A palavra ave, que é a primeira e a segunda letra, é pai em hebraico, tá? Que é ave, tá? E na palavra Abraão nós encontramos a palavra Avraham, que começa com Aleph e o Vet, que é essa segunda opção aqui. Terceira, na verdade. Só que no português está Beit. Tá? O Beit está com o som de B. Abrão. Eu não vou dizer que está errado falar Abrão, porque no hebraico bíblico não tinha sinais. Tá? Mas o certo é Avraham. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo inicial. Se vocês têm alguma sugestão acerca do hebraico, tá? Desde já agradeço a todos vocês. Dá um like, compartilhe esse vídeo. E depois nós estamos falando mais algumas coisas sobre o hebraico, né? E tirando algumas dúvidas de acordo com as nossas possibilidades de estar respondendo. A gente vai estar respondendo, vai ser um grande prazer contribuir para a obra do Eterno, tá bom? Um abraço a todos vocês, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal e divulgue esta palavra, esse conhecimento. E no nosso canal, né? Compartilhe o nosso conteúdo, que nos ajude, nos abençoe, em nome de Yeshua.